vai dar call, você liga a call, tá bom? Liga a call, vai pra call. Bem, senhoras e senhores, podem iniciar os trabalhos. Só lembrando, 30 minutos de defesa, 30 minutos de acusação, depois mais 10, 5, e bate o martelo. Bom dia a todos e a todas. Vai ser submetido a julgamento o processo em que consta nos autos deste Tribunal de Júri da Comarca de Recife, Pernambuco. De acordo com o artigo 463 do Código de Processo Penal Brasileiro, declaro aberta a sessão. Convido a todos a ficarem em pé para o compromisso. Oi. Ana Tereza. Mariana da Silva. José Antônio. José Ítalo. Flávio Sampaio. Ana Paula. Daiane Sueli. Todos podem sentar. Senhor Léo Duval, cadê adverto ao senhor que tem o direito constitucional de permanecer calado, mas se trata do momento próprio para dar a versão dos fatos às pessoas que não proferiram o julgamento. Digo mais, que o senhor não está obrigado a responder as perguntas, mas caso não responda, o seu silêncio poderá prejudicar sua defesa. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade em nome da lei? Não ouvi. Senhor Léo Duval, Senhor Léo Duval, você se considera culpado ou inocente? Inocente. Pois não, pode sentar. Vamos agora dar início ao debate com a palavra ao doutor promotor de justiça. No caso em comento, cumpre ressaltar que o réu agiu
policial. E por fim, eu deixo com a palavra a promotora Cíntia. Saúdo a todos, saúdo a Vossa Excelência. E venho primeiro deixo também dizer que é um prazer estar nesse júri presidido por Vossa Excelência. Saúdo aos jurados, saúdo a colega da Câmara, saúdo aos meus novos promotores e saúdo aos futuros defensores. Vamos dar início ao relato do caso. O caso, em apertada síntese, trata-se do seguinte: o senhor Júlio Alfredo Mauá, vítima, a data do crime, 22 de 3 de 2012. Horário do crime, 10h30. Local do crime, Arvoredo, interior de Pernambuco. Acusado, Leodovaldo Coá. Antecedentes criminais, nenhum. Quanto ao fato, Leodovaldo Coá, casado, pai de 3 filhos, 26 anos, garçom, técnico em informática, residente e domiciliado na Rua do Imbuí, número 23, Arvoredo, Pernambuco. Indiciado nos autos do processo penal pelo crime de homicídio, disposto no artigo 121 do processo penal brasileiro. A vítima, Arthur de Mauá, assassinado enquanto estava com a sua estátua de marfim, no valor de $700 mil. O indiciado evadiu-se da casa da vítima rapidamente, mas por meio de uma testemunha muito importante, testemunha principal, o carteiro Pedro, carteiro da região, ele foi localizado a 100 metros do local do crime. O carteiro Pedro, ao colocar a carta na casa da vítima, como era de costume, ouviu os disparos. Logo em seguida, viu Leodoval, indiciado aqui presente, fugindo com o carro da vítima. Então, entrou em contato com a polícia e a vítima e o indiciado foi localizado. No ato da apreensão, o indiciado encontrava-se com uma arma calibre 38, registrada no nome da vítima, uma cédula de R$100 e uma passagem para Itália. A testemunha principal, o senhor Pedro, afirma que o indiciado após ele ter Leodoval era bem conceituado na família da vítima e gozava de muita confiança de todos. O suspeito deixou de trabalhar para a vítima 3 meses após o ocorrido do homicídio. Antes do ocorrido do homicídio. Mas algumas pessoas que são testemunhas da convivência deles relatam que eles teriam, Leodoval e a vítima, um caso homossexual. E que após o término deste, culminou no pedido de demissão. Mas essa afirmação são algumas pessoas do convívio dele. Obrigada. Qual seria o objetivo do ordenamento jurídico, senão o de valorizar a vida humana? Os senhores estão aqui presentes por serem bons, honestos, honrados, inteligentes e patriotas, por serem pessoas que procuram justiça. Justiça essa procurada por todos nós, pessoas de bem. Estamos aqui para o julgamento do senhor Leodoval de Coá, acusado de homicídio na modalidade dolosa, de acordo com o artigo 18, inciso 1º do Código Penal brasileiro. Doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco em produzir. O homicídio doloso
direto, consumado e qualificado foi contra a vítima, senhor Júlio Arthur de Mauá. Crime este ocorrido no dia 22 de março de 2012, na cidade de Arvoredo, interior de Pernambuco. No caso em comento, cumpre ressaltar que o acusado agiu sozinho, isso de acordo com o inquérito policial. E por fim, eu deixo com a palavra a promotora Cida. Quero chamar a testemunha seu Pedro Silva. Senhor Pedro, o senhor fez um julgamento e só dizer a verdade, nada além da verdade. O senhor pode nos contar o que aconteceu no momento 22 de março de 2012? Bom dia a todos. Eu estava distribuindo as cartas, as correspondências nas casas, como de costume, e quando fui colocar a correspondência do Sr. Júlio, escutei um tiro. E logo em seguida, avistei o Sr. Leodoval saindo da casa com um carro. O que o senhor fez ao ver o senhor Leodoval correndo do local do... Corri em direção à entrada e saída dos carros. Quando eu estava entrando para ver se eu podia ajudar e ver o que tinha acontecido, me deparei com a governanta, que estava muito desesperada, muito abalada, e a única coisa que ela me falou foi para que eu ligasse para a polícia. Foi o que eu fiz. O senhor entregava a carta de residência há bastante tempo, certo? Então o senhor conhecia o senhor Júlio e o senhor Leodoval. O senhor poderia nos dizer como é que era conhecido o senhor Júlio? Conheci o Sr. Júlio, assim como conhecia também todos ali da área. Ele era um homem bom, conhecido como uma pessoa muito generosa, gostava de ajudar muitas pessoas. Fiquei muito surpreso com o assassinato, é por isso. Tem mais perguntas? Promotoria e ação de acusação terminaram. Conforme o inquérito policial, dia 22 de março de 2012, aproximadamente 10h35 da manhã, o senhor Leodoval foi abordado pela polícia que procedeu por sua prisão em flagrante. Prisão essa que só foi possível graças à ligação do senhor Pedro, dizendo que o senhor imediatamente foi ocorrido. O réu agiu dolosamente, conforme o artigo 121, parágrafo 2 do inciso 4 do nosso Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: a traição, ou de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Como o senhor Leodoval trabalhou na casa do senhor Júlio durante um bom período de tempo, ele gostava de confiança de todos, inclusive do senhor Júlio. E vale ressaltar que o senhor Júlio foi assassinado enquanto tirava a estatueta do cofre, ou seja, estava de costas para o réu, sendo assim impossível de se defender de qualquer ato que viesse do senhor Leodoval. E provavelmente ele não esperaria isso, já que tinha uma boa convivência segundo o próprio réu. E segundo exames, tem um exame de balística retrográfica. Aqui está os exames de balística retrográfica que dizem que foram encontradas as digitais do réu na arma do crime, arma que foi encontrada no bolso do seu caçado. E também foram encontrados os resíduos de enxofre na mão do réu. Sendo assim, o crime foi ele mesmo.
mais alto, por gentileza, que o pessoal não está ouvindo. Nós somos criados desde crianças como irmãos, muito amigos, até mesmo competentes. E como era a relação do senhor Júlio com o Léo Duval? Eles eram muito amigos, até demais para uma relação. Patrão e empregado. Passavam horas conversando na área social da casa, passeavam juntos. E o que Esgotado duas perguntas para a promotoria e para as assistentes de acusação. Duas perguntas. Você tem algum mais assistente de acusação? ela fica assim? Como defesa dos documentos, ela é E a esposa? Gostaria de chamar a esposa do senhor Léo Duval. três segundos, tá? Falando três. Vamos lá? A esposa? Como seu marido agia dentro de casa? Ele sempre foi muito agressivo com as crianças. Comigo então, nem se fala. Ele tinha o costume de beber muito, incomodava também muitos vizinhos. E dentro de casa, por conta desse vício dele, dessa ignorância dele, ele também queria o quê? Sempre gostou muito de ganhar o quê? Dinheiro fácil para sustentar os seus próprios vícios. Eu sempre trabalhei muito para manter a casa e os meus 3 filhos, até porque ele não me ajudava em nada. E quando ele pediu a demissão, ele disse que Ele alegou que os seus Júlios estavam ficando muito mesquinhos. E também ele vinha falando que ele iria mudar de vida de todo jeito, só não sabia como. Senhoras e senhores, com tudo exposto pelas testemunhas, o que podemos observar é que ele era conhecido pelo seu comportamento agressivo. Pelo seu comportamento agressivo e seu temperamento forte. Em momento algum das investigações, o senhor Léo Duval não mostrou arrependimento e não quis ser réu confesso. E segundo os exames de balística e as provas que recolhemos, ele foi encontrado a identidade do senhor Léo Duval, o que nos leva a crer que ele foi o autor do crime. Professor Jean Carlos, acadêmicos do direito, excelentes que estão aqui nos dando a honra com a vossa presença. Bom dia. Muitos defensores, além da Câmara Julgadora, nós estamos aqui para julgar este acusado pelo crime de homicídio culposo, doloso. Por que doloso? Porque ele assumiu o risco de matar. Porque ele quis matar. E nós trouxemos como qualificadora a dissimulação. E eu vou tentar explicar para vocês a dissimulação, que foi o que o acusado fez com o senhor Júlio de Mauá, que é a nossa vítima. Vale ressaltar, excelências, que de acordo com o inquérito policial feito, o senhor Léo Duval assassinou Júlio, enquanto Júlio retirava do cofre uma estatueta que ele tinha. No momento que ele estava retirando, o senhor Léo Duval assassinou Júlio. A traição pelas costas, sem dar nenhuma chance de defesa à vítima. Outra coisa importante é que essa arma, como já foi dito pela doutora Cília, e pelos exames de balística e ressidográfico, foi a mesma arma encontrada com o senhor Léo Duval no carro onde ele foi apreendido a 100 metros do local do crime. Cumpre aqui trazer à baila um importante pensamento do ilustre professor Damásio de Jesus, que entende do que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte:
existe dissimulação quando o criminoso age com falsa mostra de amizade. E ele ainda diz que essa qualificadora pode ser material ou moral. A que nos interessa aqui hoje é a qualificadora moral, que é quando o indivíduo dá falsas mostras de amizade para facilitar todo o engenho, todo o plano que ele já tinha desde antes. Foi dito também pelas testemunhas, pela esposa, que ele era uma pessoa em casa, e foi dito pela governanta que ele era outra pessoa. Ele era uma pessoa agradável no trabalho, uma pessoa gentil. Em casa, bebia, batia nos filhos, maltratava a esposa. Ele era assim. Ele era assim. Nesse diapasão, é de todo oportuno ainda trazer o que nos preleciona o Dr. Nelson Grier, quando ele diz que a ocultação da intenção hostil para cometer a vítima de surpresa, o criminoso age com falsa mostra de amizade, de tal modo que a vítima, iludida, não tem motivos para desconfiar do ataque e é apanhado desatento, de surpresa. E a última base que nós trouxemos, a última doutrina que nós trouxemos, do ilustre professor Rogério Greco, que diz exatamente o que Laudoval fez. Dissimular tem o significado de ocultar a intenção homicida, fazendo-se passar por amigo, conselheiro, enfim, dando falsas mostras de amizade para facilitar o homicídio. É muito simples entender a dissimulação, porque não está escrito na cara das pessoas, no rosto, na face, quem é quem. Júlio foi enganado. Essa é a nossa qualificadora que nós trazemos. Agora o Dr. Robert vai terminar a nossa parte. Quero saudar, passando aqui para o senhor doutor Juiz. Microfone. É uma honra estar fazendo esse jogo com Vossa Excelência. Quero saudar os nossos professores, os colegas, a colega da Câmara Julgadora. Usa o microfone, por favor. A colega da Câmara Julgadora, que é formada por pessoas de bem, de caráter, de boa conduta, dentre outras qualidades. Quero iniciar fazendo uma pergunta simples para os senhores. Quantos términos de relacionamento existem no Brasil hoje por dia? Creio que ninguém aqui deve saber. Porque a resposta para essa pergunta não tem fundamento, não tem relevância. Mas eu queria saber, para poder explicar aos senhores, quantos assassinatos estariam acontecendo nesse momento? Quantos velórios estariam acontecendo nesse momento? Quantas mães estariam enterrando seus filhos nesse momento? E este homem, ele fez isso. Fez com que tudo isso acontecesse. Este homem, ele não matou apenas uma pessoa qualquer. Ele matou um pai de família, ele matou um filho, ele matou um patrão, ele matou um amigo. E tudo isso na residência do ex-patrão, que se dizia ser tão amigo. O crime começa a partir do momento em que ele abusa da confiança do patrão, de toda a família e dos funcionários para entrar na residência sem que ninguém desconfiasse. Como é que pode um ser humano que se diz ser racional sacar uma arma, atirar em outra pelas costas, tendo a vítima nenhuma chance de defesa? Vocês acham justo? Ninguém aqui acha justo. Isso é inadmissível. O depoimento da governanta diz que ele fazia várias refeições por dia na casa do senhor Júlio. Chegava até a dormir. A esposa dele diz que ela trabalhava para colocar o alimento dentro de casa.
E ele fazia o quê? Nada. Queria vida boa, sem fazer nada. Quem é que consegue isso? Bandido. Bandido é quem consegue isso. E este homem, ele é o quê? Quem mata uma pessoa é o quê? Quero aqui o artigo 18 do Código Penal, inciso 1º, crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A partir do momento em que ele apontou a arma para o senhor Júlio, ele assumiu o risco de matá-lo. E foi o que ele fez. Matou. Nós, da Defensoria Pública, estamos aqui para implorar aos senhores e às senhoras para que este não seja apenas mais um caso a passar impune, a passar em branco, sem que o abusado saia hoje deste tribunal sem arcar com as consequências dos seus atos inadmissíveis. Porque nada, absolutamente nada, justifica um assassinato. E por motivo corpo. Obrigado. Primeiramente, bom dia ao digníssimo e eleitíssimo senhor juiz de Santa Marta, aos novos promotores, a Júlio que aqui está. É impossível informar, não tem como negar a relação paternal deste homem que tem com o seu Júlio, pois o seu pai trabalhou por muitos anos para o seu Júlio. E com essa amizade crescida durante tantos anos, o seu Júlio tornou-se padrinho do senhor Léo Duval. Agora, nesse dia, hoje, 23 de maio de 2014, estamos aqui para decidir a vida deste homem. O senhor Léo Duval é um homem temente a Deus por sua criação. Tudo pode naquele que lhe fortalece, segundo o senhor Léo Duval. E ele acredita nas palavras ditas em Isaías, capítulo 28, versículo 23 ao 29. O trabalho é uma instituição de sabedoria divina. Então, como este homem, trabalhador, temente a Deus, que acredita nas suas palavras, poderia não trabalhar, ser isento do dever familiar a ele dado como pai e deixar toda a responsabilidade para a sua ex-mulher? Com a morte de seu pai, o senhor, meu contratante, veio a trabalhar para o senhor Júlio como seu motorista. E neste meio tempo ele já estava casado com aquela mulher e era pai de 3 filhos. Mas com as viagens excessivas que o seu patrão fazia, por ser um homem de negócios, ele passava pouco tempo com a sua família. E isso causava ciúmes por causa da relação que ele tinha com o seu padrinho, que era o seu Júlio. Ciúmes, raiva, rancor, e uma mulher desesperada para tentar salvar um casamento que já estava em ruínas. Tanto é que, em 2007, o meu cliente entrou com um pedido de separação com a mulher, mas desistiu, pois os seus 3 filhos o amavam demais e ele também os amava. E, segundo a sua religião, em Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então este homem deu mais uma chance ao amor que ainda poderia existir entre ele e a sua mulher e decidiu seu casamento. Buscando outras alternativas para salvar o seu matrimônio, ele foi atrás do senhor Olívio, que é o seu novo chefe no restaurante, pois o senhor Olívio é um grande empresário da região do ramo alimentício. E, ao passar dos tempos, foi procurar o senhor Olívio. E o senhor Olívio falou com o seu Júlio. O seu Júlio e o senhor Olívio eram amigos de longa data, por ambos serem empresários, e a cidade interior é uma cidade pequena onde todos se conheciam. O
o seu Olímpio explicou a situação do afilhado do seu Júlio para ele, e seu Júlio aceitou, demitiu ele sem muitos problemas, com uma certa tristeza. Óbvio, ninguém aceita demitir um filho, isso é triste, mas tudo bem. Passaram 3 meses que o senhor Clodovaldo começou a trabalhar no seu Olímpio, e a amizade deles se mostrou mais forte e crescendo cada vez mais, chegando ao ponto que o seu Olímpio deixara documentos importantíssimos, não só da sua vida pessoal, como da sua família, com o senhor Clodovaldo, por acreditar nele. Após 3 meses, ocorreu um incidente, um homicídio do senhor Júlio. E, de forma imprudente, a polícia foi atrás deste homem trabalhador, temente a Deus, prendê-lo sem nenhuma justa causa, com prováveis falsas provas. E alguns novos promotores já queriam que ele tivesse sido preso direto. Mas, segundo o artigo 5, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, em processo judicial ou administrativo, os acusados, em geral, têm direito à contraditória por ampla defesa em todos os seus meios recursos inerentes. Pois bem, aqui o meu cliente é uma vítima por causa das falsas provas e testemunhos levantados contra ele. E fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade, sendo testemunha, perito ou algum outro funcionário público em processo judicial ou administrativo, leva a pena de 2 a 4 anos com direito à multa, com mando incerto do artigo 342 do Código Penal. Confirma-se a minha alegação quando chama-se para testemunhar contra o meu cliente a sua ex-mulher, uma mulher com raiva, que possui rancor e que está em um processo de separação com o meu cliente, ao qual nega-se assiná-lo. Então, uma mulher que se sente traída sem motivos alguns, pode depor de forma coerente e certa contra o meu cliente. Não existe como. E esta mulher que se diz que foi violentada, mas está em processo de separação, do qual não quer aceitar. Protesto, excelência. Negado. Continue. Obrigado, Deus. Não podemos aceitar. Essa mulher pode fazer jus aos artigos 203 do Código de Processo Penal, ao 211 também do Processo Penal, ou ao 213 também do Código de Processo Penal, o qual diz que toda testemunha não pode testemunhar contra o acusado tendo motivação sentimental ou emocional. Não me diga como uma mulher com raiva pode testemunhar contra uma pessoa. Como uma pessoa que possui um rancor, uma raiva dessas, pode falar mal e ser verdade. Como? E para outra alegação, para afirmar minha alegação, a nova mulher deste homem, que ele encontrou, está com ela, é uma ex-namorada da outra testemunha. Curioso, não? A outra testemunha, o carteiro, senhor Pedro, ainda nutre um sentimento de amor por a sua ex-namorada, o qual já terminou um relacionamento há anos. E o meu cliente, depois de entrar no processo de divórcio com a sua ex-mulher, está agora se relacionando com a ex-mulher do seu Pedro. E esse Pedro, ele nutre uma raiva, um rancor, um ciúme inexistente, inexplicável contra o meu cliente. Como isso é possível? Como é possível pessoas com este ódio, com esta raiva, depor do meu cliente? Um cliente que, além de ressaltar, acredita em Deus, tem medo do Senhor e que segue todos os ensinamentos da Isaías, Gênesis, todos. Agora eu gostaria de chamar para o meu colega, Dr. Luiz. Bom dia, vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de logo no início indagar que a Vossa Excelência cometeu um equívoco ao chamar o condenado e não o réu. Ele o condenou antes mesmo de começar a tribunal.
Como nós já vimos aqui, seu Léo Durval era amigo de seu Júlio. Conhecia seu Júlio. Doutor defensor, parabéns por sua ousadia, mas você não prestou atenção quando eu ratifiquei o pronunciado. Muito obrigado por ter prestado atenção com minhas palavras. Seu Léo Durval conhecia seu Júlio desde os 4 anos de idade. E como minha colega aqui falou da acusação, que era uma falsa amizade, mas como uma criança de 4 anos poderia fazer uma falsa amizade com o seu Júlio? Como é que uma criança de 4 anos passaria na cabeça de uma criança matar seu Júlio e roubar $700 mil? Não tem, isso não existe. Tem falsa amizade entre seu Léo Durval e seu Júlio. E seu pai já trabalhou com seu Júlio. A família dele já se conheciam há muito tempo. E seu Léo Durval não seria capaz de cometer tal crime, pois ele é uma pessoa que acredita em Cristo e não seria capaz de cometer tais atrocidades a um ser humano. Obrigado. Vou passar para a minha colega doutora Gabriela. Bom dia, Excelência. Bom dia, senhores. Acredito que vocês já entenderam, já estão a parte da situação que nós discutimos aqui hoje nessa manhã. Só gostaria de lembrá-los, em primeiro lugar, que o que for decidido aqui hoje nessa manhã não é simplesmente um caso qualquer, como muitas vezes nós vemos na televisão, desligamos a televisão e a nossa vida volta ao normal. Gostaria de que vocês tivessem a devida responsabilidade, porque o que vocês decidirem nessa manhã é a vida, é toda a vida dessa pessoa, o senhor Léo Durval, que está sendo acusado de ter matado, naquela manhã do dia 22, o seu, digamos, pai. Né? Então todos vieram, informaram aqui, passaram exames, dizendo que eram provas e tudo mais. Mas eu gostaria de dizer que este homem é inocente, que ele em nenhum momento planejou, não podia passar na cabeça dele um crime tão absurdo como esse. Matar alguém que ele considerava como pai, alguém que ele sempre alimentou o relacionamento de pai. Então eu gostaria de passar para vocês algumas situações. Primeiro, de todas as pessoas que nós fomos interrogar, que nós fomos atrás, todas passaram somente boas recomendações desse homem. Não houve uma pessoa que pudesse falar mal dele. E eu gostaria de dizer para vocês que como que é possível levantar como testemunha uma pessoa que está cheia de ódio. Nós sabemos, principalmente nós mulheres, sabemos que uma mulher, quando ela está com seu orgulho ferido, ela é muito bem capaz de falar coisas exaltadas, coisas até mentiras a respeito de um homem. E eu quero dizer que a testemunha que eles colocaram para mostrar, para evidenciar alguns fatos para vocês, que isso é uma verdadeira calúnia. Nós temos aqui a certidão, a cópia do divórcio. O seu Léo Durval está em processo de divórcio com a sua antiga mulher. Como o nosso colega já salientou, ele fez de todo o esforço para que salvasse esse casamento. Então ele tinha um trabalho, ele era motorista do seu Júlio, né, da pessoa que faleceu, que morreu, que foi morta. Ele trabalhava como motorista, essa função exigia muito dele. Ele não era um vagabundo como tentaram colocar aqui. Esse homem é um homem trabalhador. Os filhos, a esposa cobravam muito porque ele se ausentava muito de casa, porque ele ficava muito na dependência mesmo do senhor Júlio. Foi quando ele procurou esse novo trabalho, o trabalho atual. Hoje ele trabalha como garçom da churrascaria. E eu digo mais para vocês, no dia do crime, eu quero que vocês me expliquem e quero que vocês prestem atenção, porque eu quero chamar o senhor Robson, que é uma das testemunhas que nós trouxemos. Eu quero que o senhor Robson vai comprovar aqui, através da sua palavra, da sua verdade empenhada na sua palavra, que no dia dos fatos, que o seu Léo Durval estava, ele foi deixado pelo senhor Olímpio, que é o seu atual chefe. Ele foi deixado às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele foi deixado em frente à agência de viagem.
nós estamos aqui, nós juntamos a passagem dele, a passagem de navio, não era para ele, a passagem de navio era para o senhor Olímpio. Então eu quero chamar aqui, eu quero a participação do senhor Robson. Senhor Robson, eu queria que o senhor falasse para nós, para os nossos jurados, queria que o senhor falasse, para explicar um pouquinho o que na manhã do crime. Eu queria que o senhor definisse a defesa dela, porque ela não está legitimada a definir. Seu nome conta nos autos, doutora? Pode apresentar os autos, por gentileza? Os autos. Gabriela, eu gostaria que o senhor falasse em rápidas palavras, devido ao tempo, que o senhor falasse o que aconteceu na manhã, o que o senhor evidenciou, o que aconteceu, porque o senhor Robson, ele é um funcionário da agência de viagem, onde o senhor Olímpio, que é o atual chefe do senhor Léo Durval, deu a ele a documentação, deixou ele em frente à agência de viagem na manhã dos fatos, às 9 horas da manhã. Eu queria que o senhor falasse para nós. Bom dia a todos. Realmente, este cidadão aí foi deixado na agência por volta das 9 horas para comprar uma passagem de navio. E por motivo de falhas técnicas e o sistema da agência deu um pane e ele ficou por volta de 9 horas até as 11h30 da manhã. Então, como os senhores podem ver, não é possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente sabe disso, é impossível, né? Então fica aqui claro que no momento que o senhor Júlio foi assassinado, o senhor Léo Durval impossível estaria lá. Não tem como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava na agência de viagem. E no dia, ele comprou, foi ali e retirou a passagem, porque ele estava, a polícia, quando o colocou dentro do carro, o abordou, achando que ele fosse um criminoso, achando que ele teria matado o senhor Júlio, ele estava assim com a passagem para a Itália de navio, ele estava. Mas a passagem, como vocês podem ver aqui, essa passagem estava no nome do senhor Olímpio. O senhor Olímpio é o atual patrão do senhor Léo Durval. Ele ia viajar sim para a Itália. Qual o problema de uma pessoa viajar para a Itália? Né? Inclusive, a gente pode, se for possível, a gente gostaria de chamar a senhora Muriel, que é a segunda testemunha, que é a viúva. Obrigada. Que é a viúva, esposa do senhor Júlio. Porque essa senhora, ela estava no dia dos fatos. Ela sabe o que ela viu. Ela sabe quem é esse senhor que hoje corre o risco de passar o resto da sua vida preso. Como nenhum de vocês gostariam de passar e nem muito menos de ver um filho passando. Por gentileza, senhora Muriel, fale para nós o que a senhora viu na manhã dos fatos. O que aconteceu de verdade? Relate, por favor, com a maior clareza para que o nosso júri possa entender. Por gentileza. Bom dia a todos. No dia 22, aconteceu de manhã, eu estava no meu quarto e arrumando as coisas lá no meu gabinete. Aí eu vi tiros, disparos. No momento que eu ouvi os tiros, abri a porta e fui andando em direção à escada. E vi uma pessoa saindo do escritório em direção à rua. Era uma pessoa alta, gorda e calva. Né? Quando vi a pessoa correndo, fui direto ao escritório e vi o meu marido lá morto. Então solicitei a governanta aos funcionários que imediatamente solicitassem a polícia. Obrigada. Como os senhores podem ver, essa esposa, essa viúva, a pessoa que mais sofreu com toda essa situação. Vocês acham que uma senhora teria capacidade de vir ao tribunal do júri, de prestar o compromisso com a justiça do nosso país, a honrar pela memória do seu marido, que foi morto de uma maneira tão terrível? Vocês acham que ela aceitaria vir testemunhar
a favor dessa pessoa, se essa pessoa realmente merecesse a desconfiança. Então, hoje eu gostaria de deixar para vocês o meu apelo, que vocês pensassem, que vocês refletissem. Acredito que todos aqui têm as suas famílias e nenhum de vocês gostariam de ver alguém da família de vocês cumprindo por algo que não fez, né? Todos fizeram citações muito importantes, muito bonitas, mas o que vem aqui ao caso não é isso. O que vem aqui ao caso que está sendo decidido é o futuro deste jovem, este homem que trabalhava muito, que gozava da confiança de toda aquela família, como a própria testemunha da promotoria nos trouxe. Ele era uma pessoa que tinha intimidade. Vocês acham que uma pessoa que goza da intimidade, que você dá liberdade para fazer e sair e entrar da sua casa, vocês acham que o Sr. Júlio seria uma pessoa tão inocente a ponto de dar tanta confiança para alguém que ele realmente achasse que não merecia? Então eu peço que vocês analisem realmente como é a emoção, porque o que vai ser julgado aqui hoje envolve a vida desta pessoa. Não levasse em consideração aquilo que a testemunha, que a sua mulher que não quer assinar o divórcio, ela está inflamada, ela está com raiva, ela está nutrindo raiva do seu ex-marido. Por isso que ela está aqui hoje com tanta certeza, querendo testemunhar contra ele. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência, juiz-presidente desse tribunal. Para mim é um prazer participar desse plenário. Vossa Excelência, você e a sua conduta de imparcialidade. Quero cumprimentar a promotoria, a promotoria existente da educação. Quero cumprimentar a todos aqui presentes na plateia e principalmente a vocês, senhores jurados, são juízes de fato nesse julgamento. Quem vai julgar aqui hoje são vocês, não é ele. Ele apenas vai fixar a pena, da pena, mas vocês é quem vão dar o veredito. É vocês que vão dizer se esse quem é inocente ou culpado. São vocês, juízes desse fato, juízes de fato desse julgamento. Sei que são pessoas inteligentes, sei que são pessoas idôneas e sei que são capazes de entender, compreender que o meu cliente, essa pessoa que está aqui, é inocente. Então, veja, para o juiz pronunciar uma pessoa e dizer que ele está sendo acusado de um crime, é preciso que se tenha a prova da existência do crime, da materialidade. Isso não foi mostrado pela promotoria. E isso aqui está no artigo. Vou mostrar. Não sou eu que estou inventando, não. Artigo 403 do Código Penal Brasileiro. O juiz, fundamentalmente, pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e existência de indício suficiente de autoria ou participação. Então, tinha que ter a perícia tanatoscópica. O perito vai e diz: a vítima morreu. As palavras da linguagem popular. A vítima está aqui morta, faz os exames e diz: olha a vítima aqui, a materialidade de morrer. Não tem. Cadê a materialidade do protesto? Não tem. Concedido. Não tem. E as provas que nós temos e as digitais deles que foi encontrado? Eu vou contestar. Tem que ter a materialidade do crime. Como é que você vai provar? Não tem. A perícia tanatoscópica, isso é da promotoria. Isso é a prova incumbe provar da promotoria. Isso está no artigo do Código do Processo Penal. Elas falaram aqui das digitais. Foi falado aqui que o seu Léo Duval era uma pessoa de muita afinidade com a família da vítima, com a vítima. Gozava ainda de toda a confiança. Não estava na casa da vítima. E tinha toda a confiança, poderia pegar na arma. Não é por simplesmente uma digital que você tocou. Tu imagina, tu vai na casa de alguém aqui, vocês senhores jurados, e vai na casa de um amigo seu e toca uma arma. A polícia vem,
acusa vocês e diz, não, foi ele que matou. Só isso não cabe. Imagine você no lugar dessa pessoa aqui. Não existe. Proteste. Conceder. A arma não foi encontrada na casa de ninguém, foi encontrada com ele, com as digitais e as provas estão aqui. Senhor juiz, eu gostaria de falar para o senhor da promotoria que eles tinham que ler o processo, porque a arma revólver calibre 38 registrada em nome da vítima. É claro que se é em nome da vítima, você acha que a arma não vai? Muito obrigada. Vocês acham que eu tenho uma arma e vou guardar na rua, gente? Você tem uma arma em casa e vai guardar na casa do seu vizinho? Você vai guardar na sua casa em nome da vítima. Está aqui, ó. Isso aqui são os autos, vocês podem ver, ó. E o que é que ela fazia com a arma da vítima? Alguém lhe deu autorização? Posso continuar, excelência? Veja só. Existe na justiça, eu queria que vocês julgassem. Eu estou rebatendo todas as acusações, todas, retrucando todas as acusações da promotoria que não são verdadeiras, infelizmente. O carteiro prestou um falso testemunho. Infelizmente, apenas ele está sendo acusado apenas por uma testemunha. Porque as provas são frágeis, são absurdas. Existe aqui uma aberração jurídica. Primeiro, aconteceu um crime, vai ter o inquérito policial, a polícia chega lá. Depois, fase de instrução. As testemunhas ouvidas no inquérito têm que ser ouvidas na fase de instrução. Se não for ouvida na fase de instrução, artigo 155 do Código do Processo Penal, vou mostrar aqui, não sou eu que estou inventando. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 3 minutos apenas. Então, para terminar, eu vou dizer, não tem provas suficientes, as provas são inconsistentes, são frágeis, para uma sentença condenatória. Isso é um absurdo. Existe no Código do Processo Penal 386, dizendo, nessa fase de julgamento, indúbio pro réu, o juiz, vocês nesse caso, tem que decidir em favor do réu, porque infelizmente não tem prova. Ele não concorreu, meu cliente, não concorreu para esse fato criminoso. E isso eu estou provando aqui, pelas testemunhas, esposas, tudo que for ouvido no inquérito policial tem que se coadunar, tem que ser reforçado na fase de instrução perante o juiz. Porque o juiz tem que ser filmado e não tem, na fase de inquérito policial, vocês todos sabem, existe aqui em Pernambuco o Pacto pela Vida. Os delegados policiais ganham para fazer inquérito policial, tem uma meta, podem acusar qualquer um. Até o promotor, você imagina um filho seu, até o promotor investigar, seu nome já está lá. Pacto pela Vida. Para que não ocorra essa aberração e essa injustiça, o juiz chama na fase de instrução para colher prova. Não houve isso. Não houve isso. Então, eu quero, a tese da defesa é negativa de autoria por falta de suficiência de prova, contido no artigo 386 do Código de Processo Penal. Será da... Muito obrigada. Com a arma branca. Bom, você de sentença, eu peço a vocês que não absolvam. Esse homem não pode ser absolvido. Esse homem é inocente. Cometeu crime algum. O álibi dele, o Ministério Público não contestou. Eu fiquei encantado com isso. Como é que o Ministério Público chega uma pessoa de cidadão que tem uma agência com mais de 10 pessoas que trabalham lá na agência, 10 pessoas viram esse homem sair de lá depois do horário do crime, da esposa do seu Júlio, que disse: olha, eu vi depois do horário do crime um galego, sei lá, careca, gordo, saiu correndo da carreira. Quem foi que contestou? O Ministério
contestou isso? Não. Estranho. Bom, eu peço a inocência desse homem, porque não tem outra coisa para fazer. E esse inquérito aqui não serve para botar ninguém, nem meio-dia na cadeia. Falta credibilidade. Quando eu entrei na faculdade, tinha um professor lá de linguagem jurídica que ele dizia: Sampaio, precisa de credibilidade. Não, você é uma veia criminalista, mas para isso precisa de credibilidade. Então eu fiz exatamente o que ele fez. Estudei, fiz o direito. Quando terminei o direito já sabia falar inglês. Depois de falar inglês, fui lá fazer mestrado. Aonde? Em Harvard. Eu sabia falar inglês. Conheci quem? Obama. Esgotado o tempo, doutor defensor, e por gentileza pegue a arma branca do acusado. Arma branca, extintora de rapadura. Só para fechar. Aí fiz doutorado. Doutor, Depois? encerrado o debate, com a palavra agora. Não sente o homem, não é isso. Com a palavra, doutor promotor, 5 minutos finais. Alegações finais, 5 minutos. Quero dizer aqui, doutor Sampaio, que nós não estamos em um concurso de beleza, para o senhor estar falando na beleza das promotoras. Questão de educação, excelência. Nós não... Licença, por gentileza. Doutora, professora, mais uma vez, quem deu permissão da palavra? Desculpe, excelência. Vamos respeitar que aqui estamos diante do Tribunal de Júri e você está diante a um juiz. Peço respeito. Nós não estamos em um curso de gastronomia para o senhor estar falando de rapadura, de feijoada, disso, daquilo, outro. Nós estamos em um júri. Nós, da Defensoria Pública, nós defendemos o bem comum da sociedade. Esse homem acabou com a sociedade familiar. Está aqui as provas. Para o senhor, vocês que disseram que morria, o revólver, manchas de sangue no chão, um casaco, e está aqui nos autos do processo. O revólver, calibre 38, registrado em nome da vítima. Como é que eu mostro? Venho aqui implorar para que a pena seja aplicada a esse homem. Enquanto a defensoria dele estava falando, acho que ninguém prestou atenção, mas ele estava sorrindo, como está agora. Mostra arrependimento na face desse cidadão. Uma pessoa que está sendo julgada está rindo aqui. Qual é o arrependimento que esse homem tem? Nenhum. Nós imploramos para que os senhores façam justiça, porque isso poderia ter acontecido comigo ou com qualquer outra pessoa aqui presente, com o pai de vocês, qualquer outra pessoa. Este cidadão, ele matou. Nós não temos nada que provar. Já está tudo esclarecido. Ele matou. A defesa entrando em contradição toda hora, dizendo que ele estava numa agência, depois dizendo que a polícia encontrou uma arma branca. Como é que pode? Ele está com 2 coisas ao mesmo tempo. Não pode. A polícia está mentindo? A polícia está mentindo? Quem está mentindo, vocês sabem. Obrigado. Rápido, prazo. Doutor defensor, tem para 5 minutos. Obrigada. Eu gostaria de ser bem breve e dizer para vocês que a vida e o futuro de uma pessoa não pode ser julgado diante de apenas de suposição. Eu acho que aconteceu, eu acho que foi assim. Então eu queria dizer, como foi até foi questionado,
que se realmente onde ele foi encontrado e como ele foi encontrado. Eu acredito que se existe um processo e a gente tem que dar valor aos princípios que norteiam o direito, o princípio da pessoa se defender naquilo que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu? Por que essa pessoa, Léo Durval, está sendo acusado? Porque ele foi encontrado a 100 metros de onde aconteceu o homicídio. Ele foi encontrado sim. Em nenhum momento nós negamos que ele foi encontrado a 100 metros. Mas como já foi comprovado aqui, eu quero até chamar mais uma testemunha, o senhor Olímpio, ele foi à agência de viagem e ele estava voltando. Ele ia voltar para o seu trabalho para entregar a passagem para o seu atual chefe. Então, nós temos que nos apegar no que de fato aconteceu, não em hipóteses. O que o processo diz é: o seu Júlio César foi morto a tiros. É o que diz. Não diz que foi encontrado vestígio, que foi encontrado marca da digital dessa pessoa. Não é o que fala no processo. A gente tem que se ater aos autos. E os autos dizem... Como? A vítima? Desculpa. Então a gente tem que se apegar a situações de fato, a situações que realmente são verídicas. Porque o que vai ser julgado não é brincadeira. Tem que ser levado a sério, porque é os próximos dias do Léo Durval. Eu gostaria de pedir a mais uma testemunha, que é o atual chefe, o atual dono da churrascaria onde o Léo Durval trabalhava atualmente. Bom dia a todos. Só queria complementar a fala dela dizendo que o réu ele é completamente calmo, ele nunca teve briga com ninguém e que ele é uma pessoa tranquila, e a acusação dele dizendo que ele era homossexual, que ele tinha relações com a vítima, mas isso era tudo mentira. Processo. Ninguém aqui no momento não fala em homossexualidade. Mas tem no processo. Doutora, a senhora protestou, deu autorização? Desculpa, Celeste. Continue. Mas tem no processo. E... para 5 minutos, né, juntando. Queria que o senhor pudesse falar para o nosso Conselho de Sentença se realmente o senhor, se foi a pedido do senhor, o que de fato aconteceu, que o senhor Léo Durval teve que ir à agência de viagem. O que o senhor Léo Durval foi fazer na agência de viagem? O senhor teve contato com ele na manhã, no dia dos fatos? Sim, às 9 horas da manhã eu deixei ele na agência de viagem para ele pegar o passaporte que eu mesmo tinha mandado ele comprar, para eu viajar com o intuito de conhecer novos propósitos de obter conhecimentos gastronômicos. Obrigada. Então, como os senhores podem ver, realmente esse senhor, na manhã que o seu Júlio foi morto, foi baleado, ele estava na agência de viagem, como nossa testemunha, o senhor Robson, funcionário da agência de viagem, relatou aqui, como também o senhor Olímpio declarou a honestidade, a confiança que ele tinha no funcionário do Léo Durval, e ele deixou o seu Léo Durval na frente da agência de viagem. Então ele estava assim a 100 metros da casa da vítima. Ele estava, e qual o problema? Qual o problema dele estar passando? Qual o problema? Ele estava com a passagem, porque ele estava levando de volta pro seu Olímpio, e estava assim com a arma que todos riam. Mas a gente tem que se ater ao processo, né? Para isso que a gente está aqui, para levar as coisas de forma séria. E o que foi encontrado no bolso do seu Léo Durval foi esse canivete, sendo que o seu Júlio foi morto com um revólver calibre 38. Ok, obrigada. A polícia está mentindo, doutora? Como? A polícia está mentindo? O que a polícia diz? Foi encontrado com um revólver calibre 38, não foi com uma mudança. Ele foi preso injustamente, por isso que houve investigação. Ele estava voltando. Que horas que o Léo Durval falou contigo que estava saindo da agência de viagem? Às 11 horas. Ele foi preso 10 A polícia está mentindo. Esgotado o tempo, esgotado o tempo. A polícia está mentindo.
Satisfeito. Testemunha queira se retirar. E qualificadora de dissimulação. Esse é o processo que está correndo. Qual foi a mão mesmo que o senhor atirou? Qual era o seu envolvimento com a vítima? De pai para filho, eu considerava ele como pai. Quero que vocês coloquem isso. Ele considerava a vítima um pai. Guardem essa informação. Se separar. Ela não fazia parte dos planos dele. Plano de futuro e de prosperidade que ele dizia em casa que tinha. Está certo. Eles estavam se separando, não havia mais relação de fato, só moravam juntos. De vez em quando ele aparecia lá. Outra coisa, nós, o Ministério Público, não estamos acusando o réu de roubo. Foi dito pela Defensoria sobre a estatueta, nós não estamos acusando de roubo, estamos acusando de homicídio. Doutora, Doutora, Agora é minha vez, doutora. queria se completar, viu? Vocês defensores, gentileza. Vocês podem perceber que alguém está mentindo, né? Testemunhas falam ali, testemunhas se contradizem. A governanta morava na casa e disse que ouviu o tiro enquanto ela estava retirando a mesa do café e correu para o escritório para ver o que estava acontecendo. A esposa disse que estava arrumando um gabinete 10h30 da manhã. Como assim? 10h30 da manhã, uma senhora rica de classe, de posses, estava arrumando um gabinete. 10h30 da manhã. É de se desconfiar, não é verdade? É de se desconfiar. Mas não estou aqui para julgar. Quem vai julgar são vocês. Porque hoje, vocês são juízes de fato. Hoje a justiça está na mão de vocês. Nós estamos aqui para a justiça e o bem comum. Mais uma coisa. Vocês que já são pais, que já tiveram filhos, imagine a dor de perder um filho. Nós estamos aqui para fazer justiça. Foi assim que a família de Júlio ficou, sem o filho. Ainda, a defesa alegou que somos incapazes de produzir as provas. Foi dito aqui, foi lido. Essa prova risitográfica só dá positivo se você atirou. Se você não atirou, não tem como dar positivo, não vai ter choque nacional. Não tem como. A prova, os autos, dizem que esta arma, que não está aqui, mas ela existe, está no processo, foi encontrada com o acusado. Nós não inventamos essa história. Ela estava dentro do casaco dele. Foi encontrada com ele. A 100 metros do local, não deu tempo dele sujar de mais nada, né? Até porque o exame Fix-Figure é feito na parte das costas da mão. Ele poderia ter dirigido e não saiu nada das mãos dele. Ele foi pego com a arma, que não era dele, porte legal de arma, e nem está sendo acusado disso. Veja só quanta coisa. Vocês vão acreditar nessa defesa? É essa defesa que vocês tomam por verdade? A bala encontrada pela perícia, pelo exame de balística que está aqui, esse revólver 38, diz que os cartuchos recebidos são compatíveis com o projétil encontrado no corpo da vítima. Que prova querem mais? Mas eu quero apelar agora para a consciência de vocês, porque desde que Dom Pedro, em 1822, instituiu o Tribunal do Júri, ele disse 4 qualidades que vocês, Vossa Senhoria, desculpe, devem ter para estar aí. E essas qualidades, até hoje, valem. Vocês estão aqui porque são pessoas boas, honestas, honradas e principalmente patriotas. Vocês estão aqui porque vocês mereceram estar nesse lugar para fazer a justiça devida.
Como eu disse antes, existem muitas pessoas dissimuladas. Como já falei de Judas, falando de Bíblia, teve Caim, Abel, o primeiro homicida, era irmão. E se ele tinha a vítima como pai, como pôde fazer isso? Foi ainda mais agravante a situação dele. Pior ainda do que se não considerasse. Foi falado de 4 anos de idade. A idade dele hoje não é 4 anos de idade. Está ali. Mais de 26 anos. Está ali nas barbas dele. Nós vivemos num mundo que nós não podemos sair de casa. Não é? Todos os dias nós somos surpreendidos. Bala perdida, manifestações, tanta coisa ruim, tantos meliantes soltos por aí. É verdade. E nós queremos acabar com a impunidade. Mas nós não temos como. Mas hoje vocês têm. E eu não estou pedindo que vocês coloquem a pena de morte sobre ele, não. O que eu peço é uma pena justa. O que é a pena justa? Ele vai ser indiciado por homicídio culposo, vai ser condenado. Por quê? Porque ele cometeu crime. Ele vai para a cadeia, lá na cadeia, aquele lugar difícil, né? Vai ter café da manhã, almoço, janta, ceia, visita íntima. E como ele é tão dissimulado e bonzinho, ele vai logo conseguir a proteção de pena dele. E logo ele estará livre. Mas eu pergunto a vocês, e Júlio? Júlio pode voltar para a vida de novo? Pode retornar à vida e retomar a vida que foi ceifada por Landuval? Tem como? Todos os dias aquele lugar dele na mesa vai estar vazio. Todos os dias aquele lugar no escritório estará vazio. O que podemos fazer a uma pessoa que maltrata, mata por nada? Qual o valor da vida hoje, senhoras e senhores? Matar simplesmente porque Júlio mudou, porque Júlio se tornou diferente, porque Júlio agora não pagava mais as contas dele. Ele era um homem bom, tão bom, que a esposa dele tem que trabalhar de diarista para dar de comer para os 3 filhos dele, de tão bom que ele é. Maravilhoso, esposo. Eu quero agora passar a palavra. Posso terminar? Então, para terminar, o Ministério Público pede a condenação do réu. De acordo com as provas aqui apresentadas, não há nenhuma dúvida de que ele é culpado e de que ele merece a condenação. Muito obrigada. Encerrado a palavra da Defensoria. Senhores doutores da defesa, vou usar a faculdade da tréplica. A palavra da defesa tem um prazo de 10 minutos. Bom dia. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, Ministério Público, digníssimo Ministério Público. Eu diria até nobilíssimo Ministério Público. Muitas famílias que eu conheço aqui, muitos exemplares. Por que eu estou dizendo isso? Porque são pessoas que merecem todo o respeito. Mas parece que hoje, relativo aos autos do processo que estão na minha mão, não merece credibilidade. Realmente não merece. Doutor, eu nunca vi, doutor, de toda a minha doutor defensor, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência para medir as palavras para os companheiros. Acabei de dizer que são pessoas vamos pedir respeito para todos. Os autos do processo é que não merece credibilidade. Elas merecem. São pessoas dignas. Então vamos entrar no mérito da questão. Até, além de nobilíssimas, nobelíssimas, que são mulheres. Ok. O nobre conselho de sentença, eu digo nobre também, queria dizer digno, só digno. Mas foram escolhidos a dedo, porque ninguém aqui tem uma mancha sequer em sua folha política. Se tivesse, não estaria aqui. Então fazem parte da elite. Ao Conselho de Sentença, minha gente, Conselho de Sentença, digo minha gente porque eu sou pernambucano, eu acredito que a maioria seja pernambucana. Pois bem,
Não há aqui no Estado depoimento desse cidadão. O senhor, por um acaso, prestou depoimento na delegacia? Não? Não. Modesto. Não há o depoimento desse cidadão no tal. Como é que pode isso? Que credibilidade é essa? Ou não, meu Deus? Referido prestação. O Max Réu está sendo aqui julgado. Ele tem que passar para a delegacia para prestar depoimento para o delegado. Como é que pode isso? Me deu o depoimento dele? Foi escrito e assinado. Ele não quis. Cadê o depoimento dele? Foi escrito e assinado. Onde está? Vossas Excelências, por gentileza, estamos no Tribunal de Júri. Foi não. A audiência hoje, com certeza, passou todos os méritos. Todos os procedimentos da admissibilidade para chegar até hoje aqui, com certeza. Então, vamos focar no... A emoção é grande porque o cidadão é inocente. Se nós tivéssemos pedido absolvição é quando alguém mata alguém e admite que matou. Esse homem é inocente. Esse homem não estava lá. Não poderia. Eu não peço absolvição desse homem. Estou aqui pedindo a inocentação desse homem. O senhor não precisa ser inocentado. Porque não tem nada que conste aqui, gente. A credibilidade desse autos do processo, sinceramente, tenho 30 anos de formado em direito. Nunca vi uma barbaridade dessa. Uma barbaridade. Não, aqui está dizendo, o pessoal diz, olha, foi encontrado com ele a arma do crime. Os autos do processo não diz que foi encontrado com ele a arma do crime. Diz que com ele foi encontrado uma arma. Sabe qual foi a arma? Isso serve para maçã, para laranja. Serve para matar laranja. Serve para matar também, é considerado arma branca isso aqui. Onde estava no casaco desse homem? Isso é raposo. Doutor, logo isso. Doutor, por gentileza, ele puxou a faca e efetuou outro disparo. Pois é. É difícil. Não há. Esse homem, nos autos do processo, não consta em que aonde ele trabalha. Esse homem morreu de quê? Os autos do processo. Doutor defensor. Ou não? Concedido o processo. Está nos autos do processo. O revólver calibre 38 registrado como capítulo. A arma não ninguém. Só isso? Onde é que está isso nos autos do processo? Foi encontrado. Não. Ele foi encontrado a 100 metros do local. Registrada no nome da vítima. Ordem, tribunal, ordem. Por gentileza, no exame de vocês consta que ele foi assassinado com disparo. No exame de vocês foi. Não, que a Mas foi. Certo, mas ele foi. Certo, mas consta homicídio. Esfaqueado ou alvejado a tiro? Então, se consta alvejado a tiro, Vossa Excelência está dizendo que ele puxou uma faca e atirou. Não, ele não puxou faca, não. Você acabou de falar, vamos manter a ordem. Não coloque palavras na minha boca, não disse. Vamos manter a ordem, doutor. Não fui eu. Você puxou uma. Só com um pedacinho de. Essa arma que foi encontrada no bolso do casaco forrado. Pode ser arma branca ou pode ser arma de fogo. A polícia não notificou. Ordem. O inquérito está mal feito. Ordem, tribunal, com a palavra, doutor. Aí, digníssimo conselho de sentença. Está aqui. Um homem que gostava, acho que ele gosta de comer rapadura. Porque essa arma branca só é
para limpar, despedaçar a rapadura com uma perfeição. Protestante. Negado. Continue. Eu sou nordestino aqui, gosto de rapadura. E quando eu como rapadura com coco ralado, arroto cocada. Eu sou da minha gente aqui, não falo inglês. Eu gosto de ser nordestino legítimo. Esse cidadão parece que é um legítimo. Um medãozinho de rapadura. Saiba, outra vez saiba, nós temos fazer minhas palavras finais. Declaro encerrado os trabalhos relativos à presente sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, principalmente o conselho de sentença. Convido a todos a ficar de pé para a leitura da sentença. Seis votos contra 1. O senhor Léo Durval é considerado culpado. Eu queria agradecer ao pessoal do júri, ao poder doutor Jato, valeu Jato, que legal. Só queria da turma da noite, vai vir pra cá para prestigiar a gente e gravar o pessoal, valeu. Danilo, doutor Danilo ali está presente. Doutor Danilo vai também? Sim. E a pena desse rapaz, quantos anos de reclusão? 20 Do jeito que andou esse tribunal, vai ser um mole e um bocado. Agora, as turmas daqui pra frente, eu quero conversar agora comigo, conversa. Nota de vocês. 9,6. Maravilha. 9,6 nós com vocês.